6 e 7, no Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, começando o nosso Vale Esportes. Lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale FM, que você pode seguir, e também nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, transmitindo o programa Vale Esportes. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. Já pensou um Fiat Argo zerinho em R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e R$5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E para melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Vale Esportes é futebol de primeira. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaporó. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega.
Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9. Estamos chegando com o nosso Vale Esportes recheado de informações. Daqui a pouquinho a gente vai manter o primeiro contato com Delton Sá, direto do Inaldão, Anderson Luiz, com notícias do Guarani, Matheus Ferreira participará com informações do aniversário do Guarani, que é o Pacatuba, as notícias do Icasa, que tem novidade, e o presidente do Cariri FC está aqui, o Cariri Futebol Clube, e daqui a pouco conversa conosco também, João Filho. Boa noite! Sim, com certeza. Um abraço, Marco. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes. Bom, Marco, a rede tá balançando no amistoso da seleção brasileira. Tava 1-0 para a Espanha. A Espanha fez 2-0 e o Brasil acabou de diminuir com o atacante Rodrigo. Agora 2 para a Espanha, 1 para a seleção brasileira. É mais um amistoso aí nesse início de trabalho do Dorival Júnior. Tá legal, qualquer informação importante você traz dentro do nosso Vale Esportes. Importante que a seleção brasileira diminuiu logo depois de tomar o segundo gol. Exatamente para não deixar aí a coisa ficar mais difícil. Qualquer alteração no placar a gente informa aqui no nosso timaço da Vale FM. Eu já estou ouvindo os primeiros alôs do Delton Sá. Isso significa dizer que daqui a pouquinho ele vai falar diretamente do estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, local onde o Guarani manda os seus jogos neste campeonato cearense da Série B. 8 da noite, bola rolando, e você vai acompanhar, tudo aqui no Timaço da Vale de Guarani e Pacatuba. Você, torcedor do Leão do Mercado, né? Aquele que tiver realmente disponível, condição, vai lá, dá uma força pro time do Guarani, para que a gente possa ter os nossos 3 representantes cada vez mais fortes na competição, JF. É isso, são 18h15 em Juazeiro do Norte, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. E em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz pertinho de você. A gente vai começar o programa com notícias do time que tá jogando hoje. Sim. Que vai entrar em campo daqui a pouquinho. O nosso querido Leão do Mercado. E quem atualiza as notícias do Guarani ainda aqui nos nossos estúdios é o nosso querido Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite ao Dr. Rosenberg, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado que entra em campo daqui a pouquinho diante da equipe do Pacatuba, em cima de muita pressão para vencer esse jogo e conseguir ficar numa situação mais estável no Campeonato Cearense. Tem um último jogo muito difícil contra a equipe do Itapipoca e em meio a toda essa pressão, o Guarani vai ter muitas alterações para essa partida. São 7 jogos, 7 equipes diferentes. O Guarani em nenhuma dessas partidas conseguiu repetir a mesma escalação. Todos os jogadores à disposição do elenco que tem hoje o Jorge Luiz à disposição do técnico rubro-negro, com exceção daqueles 5 que ontem foram dispensados, e o Guarani vem bem diferente do que já foi em outras partidas, com alguns nomes que a gente é acostumado a ver que não estarão em campo, como Rogerinho, João Pedro, Aldair. Esses jogadores, como a gente destacou ontem dentro do Vale Esportes, acabaram sendo dispensados ontem, mas tem um pessoal, cara nova e bem a cara do Jorge Luiz para a sequência da competição. João Filho, eu gostaria de ser uma abelhinha para estar no vestiário do Guarani na hora que o Jorge Luiz estivesse fazendo a pré-eleção. As pré-eleções dele devem ser bem, aquela coisa bem motivacional, bem mesmo, acalorada. Bem acalorada. E tem mais, João Filho e Anderson. O Jorge Luiz sabe que o jogo decisivo do Guarani é hoje em termos de classificação. Porque deixa eu bater aqui na madeira, mas vai que o Guarani não ganha hoje. Vai continuar na situação indefinida, ainda em termos de classificação. Vai levar tudo para a última rodada, né? E a última rodada é fora de casa contra o Itapipoca. O time que tá brigando lá em cima para ir direto para a fase semifinal. Exatamente. Né? Então, teoricamente, o jogo de domingo é muito mais difícil para o Guarani que é o jogo de hoje. Então, o jogo da classificação é hoje. E a gente já quer saber como é que tá o clima, mantendo o primeiro contato com a Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil, direto do Inaldão. Delton
Deixa eu voltar aos meus velhos tempos de repórter. Ei, eu vou voltar pro gramado. Você falou sobre Jorge, se ele deve já estar agora na pré-eleção, com aquela pré-eleção acalorada, enérgica, tal. Ele ainda não está na pré-eleção, ele está aqui no gramado ainda, conversando com a comissão técnica, esperando os jogadores do Guarani. Mas hoje, Jorge, tem de fato mexer com os brios dos jogadores do Guarani para ir buscar esse resultado. Tudo bem, o Pacatuba pior mais do time do campeonato, mas quando começa a bola rola, a coisa sempre é difícil, né, Jorge? Boa noite. Boa noite, Delton. Boa noite, Marco, a galera da Vale FM. É prazer estar conversando com vocês, já há um bom tempo que a gente não falava, né? Mexemos com o brio desde o jogo do Tirol, mostrando a realidade do momento da competição. Trabalhamos ontem à noite aqui mais de 1 hora no Inaldão, para alguns jogadores conhecer o gramado, o campo, a noção de espaço. Mudamos a parte tática do jogo do Tirol lá no PV, onde o time foi muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo equilibrou. Podia ter até tentado um empate, mas a expulsão inviabilizou a nossa reação lá contra o Tirol. Foi o primeiro jogo, foram apenas 2 expedientes trabalhados. Eu acho até que a gente chegou tarde para jogos em cima um do outro, sem tempo de treinar, e você tendo que fazer um táticozinho de 30, 40, 50 minutos para poder organizar uma equipe que a gente não conhecia cerca de 80% dos atletas, né? Então a gente, saltando essas dificuldades, está colocando também a importância da decisão hoje. Uma vitória pode colocar 90, 95% da classificação do Guarani na baia, com os 3 pontos se for conseguidos aqui, mas vale ressaltar que eu venho de uma briga pelo rebaixamento, Delto, com Barbalha, e o equilíbrio é muito grande e existem assim, mistérios no futebol que a gente não consegue entender como aquele time do Pacatuba, forte, com bons jogadores, consegue não fazer um gol em 6 partidas e não ter vencido ninguém, né? Porque principalmente agora do reforço, jogadores expedientes, como o Caio, que fez 3 gols na primeira divisão de cabeça, né? Lateral esquerdo, o Gambá, né? Que é o caçaco, o próprio Tico, baiano, que é um grande jogador, não entendo como esse jogador está, com todo respeito ao Pacatuba e ao Horizonte, o jogador era para estar em time grande aí do futebol do Nordeste ou do Sul. A gente tem que respeitar porque tem Cachorrão, tem Isaú, eu já joguei contra esses caras, uma final, Crato e Campo Grande, e esses caras ganharam da gente. E eles sabem jogar futebol, um grande time, um bom time, claro que eles têm as deficiências deles, e é isso que a gente vai buscar trabalhar aqui no Inaldão, né, na parte tática, explorar o flanco, tentar buscar o fundo, o jogo aéreo, a compactação, marcação. A guerra vai ser uma guerra, porque o Pacatuba é um time de força, é um time de qualidade, não merece estar na situação que está, e a gente não pode se empolgar só porque o Pacatuba está na zona do rebaixamento, não ganhou de ninguém, não fez gol de ninguém. Lá tem grandes jogadores, essa talvez seja a última chance do Guarani cravar a sua classificação com uma vitória, porque vencendo hoje, amanhã, dependendo dos resultados, a gente já viaja para Itapipoca, já classificado, e aí o clima ameniza, aí você pode testar, pode fazer outras situações para qualificar mais ainda o time, para robustecer, para criar mais casca, para quando chegar no mata-mata, que é o mais importante, caso o Guarani classifique, é o que a gente espera que aconteça hoje aqui, não 100% ainda, vamos depender dos resultados, chegar com um time mais confiante, um time mais fechado, mais robusto, defensivamente e ofensivamente. Vai em cima, linha alta, ou vai com paciência no jogo hoje? Não, jogando dentro de casa, né, o campo do Inaldão pequenininho, nós não podemos deixar o adversário jogar, né? Trabalhamos isso ontem, temos que tentar fazer uma marcação alta, sem comprometer o meio e o sistema defensivo. Trabalhamos bastante isso ontem, como eu falei, cerca de 1 hora, para que a gente tente neutralizar o ponto forte, os pontos fortes do Pacatuba, e com a posse da bola, claro, aí trabalhar o primeiro tempo todinho para trabalhar a bola, para triangular, para ir nos flancos, para ir no fundo, para tentar explorar o que eles têm de deficiência, que é visível para todo mundo, inclusive a imprensa, né? Um time que tomou 4 gols de cabeça contra o Cariri, né? Muito embora os 2 gols do Cariri fizeram a diferença, 5-12, gerou muita confiança para o Cariri e um certo desespero no adversário, que ficou atônito, perdido, tentando continuar a atacar e tomando gol nos contra-ataques. Então, é um jogo decisivo, é um jogo importante, espero que o grupo tenha amadurecido bastante depois desses 3, 4 treinos que a gente realizou essa semana, e o jogo do Tiradentes e o jogo do Tirol, que foi lá no PV,
para que hoje aqui a gente possa fazer uma grande partida. A gente fez grandes modificações, muitas modificações na equipe. Foi necessário porque faltou um pouco de alma, faltou garra, faltou vontade no primeiro tempo. O time se deixou dominar lá pelo Tirol, era uma coisa inacreditável, não acreditava no que acontecia. E quando ocorreram mudanças e expulsão, foi que o time reagiu no segundo tempo com os garotos e não chegou no empate por um triz. No finalzinho do segundo tempo mesmo, claro, o Tirol tendo tido contra-ataques importantes para fechar até o jogo em 2-0. Mas hoje aqui eu espero mais fumaça, espero mais atitude, um time mais maduro, sabendo o que quer, que vá buscar a vitória, mesmo sabendo, respeitando o Pacatuba, que vai ser um jogo muito difícil e equilibrado. Porque uma coisa me deixou bastante encafifado, era o Cariri ganhando de 4 e de 5 e o Pacatuba em cima, em cima do Cariri, quer dizer, eles não desistem, eles querem marcar os gols, eles querem um empatezinho, querem a vitória para tentar fugir no último jogo contra o Tiradentes do rebaixamento, né? E a gente não pode cair na esparrela deles, vamos ter que ter eficácia para pelo menos buscar abrir o marcador no primeiro tempo para, vamos dizer assim, entre aspas, facilitar o trabalho do Guarani para buscar a vitória e essa classificação que é tão esperada. Boa sorte. Valeu. Aí, o Jorge, ainda tranquilo, viu, Marco? Ele vai ficar mais nervoso daqui a pouco, quando ele descer para os vestiários, para conversar com a rapaziada. Esse registro feito direto do gramado do estádio de Naldão, onde o Guarani vai em busca da segunda vitória hoje, viu, Anderson Luiz, Marco Valério e João Filho? Não, eu quero saber o seguinte, Anderson Luiz. O Delton Sá tá aprovado como repórter de campo também? Tá. Pronto, tá certo. É melhor, ele é Los Pérez. Não, ele é de Los Pérez, mesmo nível. É no nível de Los Pérez, tão bom quanto. Valeu, Delton. Daqui a pouquinho você volta. Anderson Luiz, seu último destaque antes de se deslocar até a querida e simpática cidade de Barbalha, onde a gente é tão bem recebido, Anderson. A possível escalação do Guarani é Mondragão no gol, Dudu Baiano na direita, Foguinho e Renan, João Vitor na esquerda, meio campo de Jefferson, JP, o Renatinho, Alessandro, ataque de Dudu, Caririaçu, Eriquinho e Kaká. Essa é a possível escalação do Leão do Mercado. Eriquinho vai jogar no ataque? Mais ofensivo. Virou atacante, Eriquinho. Sim. Valeu, Anderson Luiz, obrigado pelas informações. Daqui a pouco, o Anderson juntar-se-á a Delton Sá, Matheus Ferreira e Demontier Tenório nesta cobertura aqui no Plantão Esportivo. Eu vou estar aqui? A presença marcante do JF. Até aprender. Tá certo. Em Juazeiro são 18h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Conosco Rastro Pneus, pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica. E tem a promoção de 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 você ganha um cupom para concorrer a uma moto 0 km, uma Factor 150 cilindradas. Lembrando que a Rastro Pneus fica na Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é o 3571, ou melhor, 3587, repetindo, 3587-4195. A gente está por aqui também com o oferecimento do Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos de plantas e acessórios para você. Tudo para o seu sítio ou jardim é no Espaço Verde, há 25 anos atuando no mercado de plantas em Juazeiro para toda a nossa região. Avenida Leão Sampaio, 1250, bairro Lagoa Seca. O telefone é o 3571-3487. Tem também um Instagram para você conhecer um pouco mais, Espaço Verde Juá. Conosco também Delis Doces, bolos, tortas, brownies, bem casado, bento cakes e docinhos. Faça sua encomenda ligando 98873-2123. Delis Doces, Avenida Carlos Cruz, 2651, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. A gente fala também do Motel Imperial, que está de cara nova, com novos apartamentos, proporcionando a você total conforto, higiene, qualidade e segurança, total discrição no atendimento. Motel Imperial, a direção geral é dele, do nosso querido grande colaborador do Guarani, meu amigo desportista, o André Lemos, na rua Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram do Motel Imperial, @Motel Imperial Oficial. E lembrando que além de ouvir pelo rádio tradicional e pelo aplicativo na internet Rádiosnet, você também acompanha nosso programa no nosso canal no YouTube, com as imagens aqui dos nossos estúdios, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lembrando que amanhã tem aquela promoção da quarta da pizza.
Pizzaria e Hamburgueria Oval. Salve aí esse número do seu celular, 98842-9514. E o Cariri da Sorte baixou com apenas R$5. Você vai poder ganhar um Fiat Argo novinho, mais R$5.000 do quarto sorteio. É verdade, viu? Um Fiat Argo novinho em folha para você, mais R$5.000 do quarto sorteio. E tem mais, um total de R$12.000 do primeiro ao terceiro prêmio. Ainda você vai ter 10 rodadas de R$500 do Giro da Sorte. Bom, não fica de fora não, compra já o seu Cariri da Sorte, dupla chance, baixou apenas R$5. Aproveita e baixa o aplicativo do Cariri da Sorte para o seu celular. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6.000 itens das melhores marcas, Bosch, Tramontina, Skill, Dremel. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550. Deixe-me falar para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias aí de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos fazer uma visita e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp da Dourados, 999933031. Tem um Instagram, @DouradosJoias com 2 S no final. Conosco também Grage Veículos, onde você compra, vende, troca e tem o melhor financiamento na hora de comprar o seu veículo com as menores taxas. Carros seminovos é com a Grage Veículos, o menor preço e a melhor garantia do mercado. Carro com procedência e a melhor avaliação do seu usado. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 2215, bairro Salesianos. Informações 99208-8592. Eu falei da Grage Veículos. A gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo aí, você quer economizar na hora de construir ou reformar, passa na Madeireira Beira Rio. Tudo para a sua construção, para a sua obra da melhor qualidade. Tem madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas. Entrega na obra com madeiras direto do Pará. Tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, o WhatsApp da Madeireira Beira Rio é o 99840-1976. Daqui a pouco, notícias do Icasa. O Verdão que joga amanhã também com cobertura aqui da Vale FM. E já também uma entrevista com o Dr. Rosenberg de Freitas, presidente do Cariri FC. Agora eu quero lembrar, João Filho, que vem aí um novo ESC. Um cursinho com muitas novidades, nova coordenação pedagógica, metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado, tudo isso com o objetivo da sua aprovação em concursos públicos, no vestibular e também no Enem. Aguarde! ESC Cursos. Acreditar para vencer. A gente fala também aqui no Timaço da Fox, que tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas da loja, uma linha completa em smartphones para você. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui da cidade de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário, uma loja aberta para você também nesse momento, lá no Cariri Shopping. Olha só, JF, tem promoção lá na Fox, hein? Tem? Você quer comprar o seu aparelho Redmi? Sim. R$849. O Redmi 13C. Tem o Redmi A3, apenas R$699. O Redmi A2, um dispositivo completo, apenas R$649. E o Redmi 12 5G. Esse é tampa, esse aí é um super aparelho, apenas R$949 e você pode parcelar, né, no cartão de crédito. Tem um pequeno acréscimo, né, mas vale a pena. Confere amanhã mesmo numa das lojas da Fox.
Bom, a gente fala também da churrascaria Mão de Vaca. Tem aquele cardápio maravilhoso. Olha, gente, você vai gostar, viu? Leva a sua família para ter um jantar maravilhoso na noite desta terça-feira. Se de repente você chegou em casa agora do trabalho, tá cansado, pode fazer o seu pedido e receber no conforto da sua casa também. 988657741, churrascaria Mão de Vaca. Bora falar do Verdão no Timaço da Vale. Antes, só lembrar aqui, JF, bota a hora, JF. Vamos confirmar a hora pra você. 18h33. Em nome de Novo Rio Chevrolet, olha, tem a promoção Acelera Chevrolet. Sim. Onix Turbo com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero para 36 meses. Meu amigo, são 3 anos para pagar. Facilidade total. Taxa zero, você vai Maravilha, parcelar com taxa maravilha. zero. Tem Onix Plus LTZ automático, Sim. emplacamento total grátis e taxa zero para 24 meses. Tem também aqui, ó, o Onix Plus automático, né? Como eu falei, taxa zero para você. Tem toda a facilidade. Onix Plus a partir de 88.990 apenas para você. Um carro sedã de excelente qualidade. Tudo isso na Novo Rio Veículos. Passe amanhã mesmo, aí sai de carro 0 km na Novo Rio. Bom, a gente fala agora com Pedro Paulo Vieira, que atualiza o torcedor do Icasa no oferecimento de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre o Diniz Supermercados para você economizar. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, JF, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Verdão do Cariri, que treinou agora há pouco no CT do Atlético Cearense, em nossa capital. Amanhã, o Icasa volta a campo para enfrentar a equipe do Tiradentes, lá em Caucaia, no estádio Raimundo de Oliveira, o Raimundão. Verdão do Cariri, que poderá ter 2 novidades para esta partida. O atacante Davi, que foi anunciado ontem, e o zagueiro Regineudo, que foi anunciado hoje. São 2 atletas que chegam para somar. Ô, PPV, esses jogadores vieram do Iguatu? O Regineudo tava no Caucaia. Tava no Caucaia, e o Davi tava no Maracanã. Ah, então não. Eles estiveram no Iguatu no ano passado, Isso, né? estiveram no Iguatu no ano passado. Portanto, não tem problema de voltar daqui a um mês, mais ou menos, não, né? Quando o Iguatu. O Maracanã joga a Série D também, não? E os dois em situações opostas, porque o Davi fez uma ótima campanha com o Maracanã na primeira divisão. E o Regineudo foi rebaixado. Com o Caucaia. Estava no elenco do Caucaia, que confirmou o rebaixamento para a segunda divisão. Agora o Regineudo, todas as vezes que jogou nos times daqui, no próprio Ele sempre Icasa, joga no bem, né? Barbária, Guarani. sempre fez campanhas muito boas, o zagueiro Regineudo. Pois é, e Regineudo já está no bid, né? A rescisão dele com a equipe do Caucaia. Já apareceu até com o uniforme do Icasa. Tem até às 19 horas para aparecer no bid como jogador do Verdão do Cariri. Que para este jogo, o técnico Leandro Campos não contará com 2 atletas, o Bruninho e o Edmário, que ficaram em Juazeiro do Norte para intensificar o tratamento, estão no departamento médico, e aí ele pode repetir a dupla de zaga com Ramon e Juan, e no meio campo, ou ele coloca o meio campo mais marcador, vamos dizer assim, com Felipe Macena, ou traz o Dudu Itapajé ou o próprio Davi para meia e usa o Mário Sérgio, ou seja, tem algumas opções para manter o padrão de jogo, porque o Verdão ainda precisa de uma vitória para carimbar seu passaporte direto para a fase semifinal e para assegurar a primeira colocação, tendo a vantagem de decidir semifinal e possivelmente uma final na Arena Romeirão. Tá legal, PPV, primeiras informações do Icasa, daqui a pouco tem mais do Verdão aqui no nosso Timaço da Vale. Bom, são 18h36, a hora sempre em nome Marco de Novo Rio Veículos, com grandes ofertas para você realizar o sonho do seu Chevrolet 0 km, não é isso? Tá certo, JF, faça as honras da casa para o nosso convidado desta terça-feira, João Filho. Bom, a gente agora fala do Cariri Futebol Clube, o Cariri que vai folgar nesse meio de semana. As informações do clube também no oferecimento de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz pertinho de você. E a gente recebe aqui nos estúdios da nossa emissora o presidente do Cariri, nosso amigo doutor Rosenberg Freitas, faz um balanço que após 7 partidas, o time está ali na 4ª colocação, 9 pontos. Satisfeito até aqui com a campanha do Cariri na competição, Rosenberg? Boa noite, prazer em tê-lo aqui na Rádio Vale. Boa noite a todos da Vale, Marco, João e o PPV, né, que faz um trabalho brilhante aqui na rádio. A gente fica um pouco apreensivo porque é um campeonato muito difícil. Eu estive aqui no início do campeonato com aquela expectativa
e nós trabalharmos, e nesse momento agora do campeonato a gente almejava até estar melhor, mas a gente até reconhece. Mas assim, o Cariri está num momento de crescente, né? Nós tivemos 2 derrotas durante o campeonato, empatamos 3 jogos e tivemos 2 vitórias importantes para deixar a gente hoje ainda na fase de classificação. Mas temos um jogo muito difícil contra o Pacajus domingo, mas eu acredito muito na nossa equipe, que a equipe vem trabalhando forte. O professor Adelmo está muito bem com o grupo está motivado e na intenção realmente de se classificar, que esse foi o primeiro propósito que eu estive com o grupo. E nossa primeira batalha era não rebaixar o time, graças a Deus nós conseguimos, agora é classificar e, se Deus quiser, se fortalecer muito aí para chegar até o mata-mata e conquistar essa sonhada vaga que o Cariri, em 4 anos de trabalho, pode ser que chegue esse ano. Tudo é possível. A gente percebe que o time mantém o professor Adelmo. Até chegaram informações, presidente, que poderia haver uma mudança de treinador no início da competição, quando o time ali teve algumas dificuldades até para conseguir a primeira vitória. Mas me parece que a comissão técnica, nesse momento, muito prestigiada, até para dar continuidade a esse trabalho, né, Rosenberg? Exatamente. Você vê como é o futebol, às vezes até a própria comissão sabe que está fazendo o trabalho, mas o resultado não vem e acaba se chateando mesmo. Por que não está acontecendo? Foi o que aconteceu, o professor Adelmo chamou a direção e disse: olha, vocês querem realmente que a gente continue, chegando até a se precipitar e querer entregar o cargo, mas a gente conversou numa boa, tivemos apoio de muitos atletas para pedir para o professor ficar e, graças a Deus, realmente o clima está muito bom, o professor está conseguindo fazer o trabalho dele e a gente acredita muito. O Adelmo, ele tem muita experiência, passou por grandes clubes de Pernambuco, do Piauí também, teve acesso com Picos, com Oeiras, né, lá no Piauí. Ou seja, ele tem bagagem, a gente acredita muito no cidadão, um grande cidadão e um cara que tem muito perfil de trabalhar com a gente. Bom, só lembrar, João Filho, antes que você possa fazer a próxima pergunta ao presidente do Cariri, que nós estamos ao vivo também aqui na live, além do canal no YouTube, abraçar os amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube, também aqui na live do Instagram, Timaço da Vale. Quem quiser, segue lá, inclusive aqui a entrevista do Dr. Rosenberg sendo apresentada nesse momento também no nosso Instagram. Dr. Rosenberg, no decorrer do campeonato, nesses 7 jogos, o senhor teve alguns problemas internos, no caso do Elanardo, um atleta que o senhor contratou pela experiência, por tudo que ele pôde ofereceu ao futebol e com certeza contribuiria da melhor maneira, mas infelizmente acabou acontecendo algumas situações que o Cariri acabou preferindo desligá-lo do elenco, né? Na verdade, isso ocorre em todo o grupo, né? Grandes atletas, o próprio Elanardo é um atleta de muita história, né, no futebol cearense. Assim, tudo é clima, é grupo, às vezes você está longe de casa e também acaba, às vezes, gerando algum desconforto. E a questão também de ter a consciência de que vai jogar, quem não vai. Eu acho que o grupo tem que estar sempre unido e saber que quando tiver a oportunidade de entrar em campo, dá o seu melhor. A gente sabe que é um campeonato tão complicado que, graças a Deus, assim, o departamento médico do Cariri, hoje nós só temos o Alexandre, que é o atacante que está no DM. Mas assim, sabendo que nós precisamos melhorar muito na questão física, mas pela análise geral, eu percebo que a gente não está sendo dos piores de preparo físico. Mas sabemos que temos que melhorar muito. Então, assim, está sendo positivo, porque a gente vai potencializar mais esse trabalho, dar mais condições. E assim, estou até surpreso, porque você sabe que todo jogo é uma batalha. Quando termina um jogo, vai 4, 5 por DM, com lesão muscular, com algum problema, desgaste, né? Exatamente. E graças a Deus não tem acontecido muito isso, não. A gente sabe que o futebol, João Filho, ele mexe muito com a emoção do torcedor. E para o dirigente do futebol não deve ser diferente. Então, doutor Rosenberg, eu gostaria que o senhor falasse do sentimento, da emoção que o senhor teve em 2 partidas específicas dessa primeira fase. Primeiro, aquele jogo contra o Guarani, quando o Cariri estava perdendo até o finalzinho, quando conseguiu o empate. Qual foi o sentimento daquela tarde e noite? E depois, o sentimento do jogo contra o Icasa. E eu estou falando isso porque sempre tem, querendo ou não, uma certa rivalidade local, a disputa local. E o Cariri foi dominado no primeiro tempo,
mas mandou no jogo na segunda etapa, no entanto não conseguiu o empate. Como é que foi sentir essas duas partidas, doutor Rosenberg? Olha só, por isso que o futebol é interessante e é apaixonante. No jogo contra o Guarani, eu não esperava que o time poderia empatar. Eu praticamente já tinha jogado a toalha achando que nós iríamos perder aquele jogo. No entanto, a gente conseguiu empatar. No jogo contra o Icasa, eu tinha certeza que nós iríamos conseguir o empate. E não aconteceu. Então o futebol realmente tem esses detalhes. Eu acho que o dia, a atmosfera, exemplo, no dia do jogo do Pacatuba, nós conseguimos fazer um gol rápido. Então mudou a história do jogo e nós conseguimos um grande resultado atípico para um campeonato desse. E graças a Deus conseguimos uma grande vitória. Então assim, eu não vi durante esse campeonato a equipe que começou perdendo conseguir virar jogo. Vocês têm algum histórico desse nessa Série B? Não teve virada. Muito difícil. Teve muito empate. E quem abriu vantagem conseguiu segurar a vitória. O campeonato, pode prestar atenção. Quem toma o primeiro gol dificilmente, pode até empatar, mas dificilmente consegue a virada. É um campeonato extremamente equilibrado. Não tem lá grande equipe que está sobrando. O Icasa tem um grande time, tem feito grandes jogos, está também contando com algumas sortes, que é importante que tenha, né, dentro desse campeonato. E assim, sabemos que é um grande time e grande favorito para conseguir esse acesso. Mas o campeonato está muito equilibrado. Talvez tirando o Pacatuba, né, doutor Rosenberg? Está todo mundo ali basicamente no mesmo nível. Exatamente. Pelo menos de rendimento dentro de campo, né? E acredito muito que quem classificar para o mata-mata vai chegar forte para a semifinal contra o primeiro e o segundo colocado. O senhor fez 5 contratações no decorrer do campeonato. 3 atletas que vieram do Iguatu e agora a chegada de um zagueiro, o Paulo Júnior e o Alan Victor. Fecha por aí esse ciclo de contratações ou o senhor está no mercado ainda? Não, essa semana, João, foi muito intensa, mas nós conseguimos conversar com toda a comissão e decidimos realmente continuar com esse elenco aí, não trazendo mais ninguém, até porque nós estamos ainda finalizando, porque os atletas do Iguatu, estamos finalizando para que eles deem sequência com a gente. Está tudo bem encaminhado, porque sabe que futebol, os clubes às vezes podem se ajudar, porque lá na frente podem precisar de alguns atletas e tudo. Então assim, esse é o pensamento. A gente vem conversando com a direção lá do Iguatu e está tudo bem encaminhado para que eles deem sequência, caso a gente consiga a nossa classificação. Não está ainda consolidado, tem que ter a última rodada. Esse jogo do Guarani contra o Pacatuba vai decidir realmente muita coisa. Acredito muito que vai ser inevitável aí nesse mata-mata ter de repente um Guarani Cariri, o Cariri Casa lá na frente. Uma vitória do Icasa amanhã contra o Tiradentes, o Cariri vai agradecer bastante também, né? Com certeza, é importante. O Icasa já está classificado e ganhando do Tiradentes, que é um concorrente que está crescendo também na competição. A torcida vem aí para o Icasa fazer um grande jogo, que eu tenho certeza que eles sabem jogar esse campeonato e podem conseguir essa vitória lá, mesmo sabendo que o Tiradentes está numa crescente. Marco Valério, fica à vontade. Não, só dizer que o Dr. Rosenberg aqui, para finalizar de minha parte, ele trouxe aqui mais uma bela camisa do Cariri. A gente já fez vários elogios à camisa, que é muito bonita, as cores são muito marcantes. E do jeito que nós sorteamos aquelas que ele trouxe da outra vez no nosso Instagram, a gente vai guardar também para amanhã fazer um sorteio no nosso Instagram. Hoje tem a transmissão do jogo do Guarani, mas amanhã ou quinta-feira mais tardar, vamos lançar uma promoção também no Instagram Timaço da Vale. O senhor sempre segue o Instagram da gente, né? Com certeza, eu sou fã do trabalho de vocês. A Rádio Vale está lá sempre ligada, né? Muito obrigado. No carro, no rádio. Porque realmente vocês fazem um trabalho muito interessante. E que ajuda e que apoia muito os nossos clubes. É muito importante. Eu acho que a chegada do Cariri, para quem acompanha o Icasa, o Guarani, eu acho que tem que enxergar que é muito bom, porque fortalece, né, nossa região. Sem dúvida. Quem sabe no futuro a gente pode pensar em outros campeonatos mais regionais, né, para melhorar essa questão do sub-20, de agendas. Falando de uniforme, na Copa Fares Lopes, na Taça Fares Lopes, a gente vai trazer novidade aí, que eu quero trabalhar melhor esse material do Cariri, vai vir com a inovação. Viu, que a gente está fazendo. Então o senhor spoiler aí. O senhor confirma que o Cariri vai para Fares Lopes. Certamente. Viu? Vai. 99,9, né? Nem 1% não. Já pensou o Cariri numa Copa do Brasil, hein?
Tudo é possível, né? Aí o doutor Rosenberg vai pra cima, JF. É porque é um trabalho, né? A gente sabe que tem alguns jogos que começa a ter simpatizantes do clube. E a gente já vê que o resultado dentro de campo ajuda muito para o crescimento do clube. E a gente precisa realmente de bons resultados. Doutor Rosenberg, mais uma vez, obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Fica à vontade, nossa Vale FM, sempre à disposição para o time do Cariri. Obrigado aí a todos e acompanhem o Cariri, que é muito importante, é mais um clube aqui da nossa região. É um trabalho que não é fácil, mas nós sabemos que estamos ainda muito longe de conseguir o nosso objetivo, mas caminhando passo a passo, devagar, para realmente chegar no nosso cenário. Uma última pergunta para o senhor. Como é que está a situação do sócio-torcedor? Está ativo, sócio-torcedor do Cariri? Olha, eu confesso a vocês, rapidamente aqui, eu fiquei muito chateado com a queda do Cariri naquele ano que a gente montou um super time. A gente estava numa crescente de sócio-torcedor, inclusive ofertando serviços de saúde na nossa rede de saúde, que é a Clínica Fago. E assim, chegando a ter mais de 1.000 sócios em pouco tempo. Sim. Mas com certeza nós vamos pensar aí num produto interessante, porque acaba sendo causas sociais, dando acesso à saúde, a benefícios, que é o que o Grupo Anjo da Guarda tem feito ao longo de 35 anos que estamos comemorando esse ano com o trabalho. Durante os jogos, o seu pai, o seu Raimundinho, acompanha também? Assiste a todos os jogos? Eu pensei que eu era fanático por futebol, mas o meu pai ele tá me superando, viu? Tá. Cancelando até reuniões, Marco. Pra ir eu assistir vejo o jogo Nelinho lá também, né? O Nelinho também Nelinho, vai, já encontrei com ele algumas vezes lá. É o Nelinho que quer ser treinador, quer escalar, tira um, tira outro, não acompanha o dia a dia, mas é um torcedor interessante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, conte sempre com a gente aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado a todos e boa noite a todos. Tá aí, Marco Valério, a presença do presidente do Cariri, doutor Rosenberg Freitas, fazendo o balanço da participação da equipe até aqui após 7 partidas da primeira fase. É isso, JF. Então vamos pro nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta mais notícias do Icasa. Delton Sá tá chamando. Fala, Delton. Fala, Não, Delton. eu só queria fazer um registro, rapaz, que eu tava aguardando a oportunidade aqui para fazer o registro. Tomei um cafezinho, viu? Aí tá certo. Então Bertinho chegou por aí. Coado nas cuecas, Tava doce. mas tudo bem. Tava doce Mas esse deu café? certo, viu? Rapaz, tava, viu? Diabético não pode tomar, não. Bem docinho, né? Bem docinho. Bertinho gosta de um açúcar, É, rapaz. percebi, rapaz. Daqui a pouco chega o bolinho de Edson. É verdade. Valeu, Delta. Daqui a pouquinho mais uma passada, até pra saber informações do aniversário do Guarani com o Matheus Ferreira. O Brasil empatou, viu? Ó, coisa boa, JF. O Brasil empatou, deixa eu só... Eu torço sempre pela seleção brasileira. Podem falar, podem criticar, podem torcer contra. Eu vou sempre torcer pela seleção brasileira. Gol marcado pelo atacante Hendrick. É brincadeira esse menino, né, rapaz? Espanha e Brasil 2-2. Mais um gol que ele marca com a camisa do Brasil. Vamos pro intervalo, a Esse gente menino tem volta já futuro. já. Futuro? Ele tem presente já. É. Tem até passado já. A gente volta já. Vale FM. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Fortalecer o trabalho em nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Já pensou um Fiat Argo zero em R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e 5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E pra melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9. Lembrando, 8 da noite, a bola rola para Guarani Pacatuba. A narração será da Força Jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Delton Sá vai narrar o jogo com os comentários de Demontia Tenório, reportagens Matheus Ferreira e Anderson Luiz. O nosso Kilmer de Campos tá aí? Tá doido pra falar. Pois vamos direto pro Kilmer pra gente ganhar tempo aqui já no final do programa. Boa noite, Super Kilmer. Grande Marco Valério, um abraço meu querido João Filho, amigos do timaço da Vale FM, chegando com as informações aqui da capital. O time do Ferroviário tem 5 novas caras. O Endson, que foi contratado antes do Ferroviário ser desclassificado no Campeonato Cearense de Futebol. O Alisson, zagueiro, que voltou e vai voltar a vestir a camisa do Ferroviário, além de outros 3 atletas que foram pedidos do técnico Copertino. O Caio Rangel foi um pedido, o volante Marciel, com R pelo meio, aí eu me lembro daquele Marcial, eu acho que jogou em casa, se eu não me engano, era até um centroavante, né, do Guarani de Sobral. Eu não sei se ele jogou em casa, um Marcial, um parrudozinho assim, danado, bom de bola. E o outro contratado pelo Peixe foi o Rainer. 3 jogadores contratados pelo Ferroviário. Bom, falando do Ceará, o Ceará treinou agora pela manhã aqui em Porangabuçu, aqui na capital cearense. 3 atletas não jogarão. O Ceará perdeu o Richardson, esse não joga, 3º cartão amarelo, e 2 atletas por contusão, que desfalcarão o Ceará no jogo contra Itabaiana. Ainda bem que o jogo é em casa, 40 mil ingressos e com certeza teremos um público acima de 30 mil pagantes. O Fortaleza, para tentar apagar o incêndio da crise, joga em São Luís do Maranhão contra o Maranhão, valendo pela Copa do Nordeste. Até um empate pode salvar o Fortaleza, mas para garantir teria que ser uma vitória. E Ceará e Fortaleza selaram um acordo, tanto para dividir renda como para dividir despesas, nos 2 clássicos do Campeonato Cearense. Inclusive, ato de fora, VAR de fora, fiação de fora, microfone de fora, ou seja, tudo de fora para este jogo contra o primeiro da decisão. R$100 mil no primeiro jogo, R$100 mil no segundo, a bagatela que Ceará e Fortaleza gastarão só com arbitragem de fora. Árbitro, bandeira, regra, o VAR, tudo de fora para as decisões do Campeonato Cearense. Ao vivo, Fortaleza, Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Tá bom, Kilmer, um abraço para você, querido. A gente se fala amanhã, tá ok? Valeu, garoto. Um abraço, querido Kilmer de Campos, com a gente aqui no timaço da Vale FM. Bora. Tá emocionado.
vejam o Instagram Timaço da Vale. Vamos lá olhar. Aí vocês vão entender a alegria do João Filho. Não sei se o Delton Sá já viu. Dá uma olhadinha no Insta do Timaço da Vale, Delton Sá. Olha aí, viu, olha aí, Marco? Delton Sá. Olha agora, Delton Sá. Olha. Baleia Agora eu não posso Burger. não estar ocupado aqui. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Para pedir o seu, 988-380548. Eu falei de Baleia Burger, JF. Por aqui também, sabe quem? Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. É só falar com ele, o nosso querido Edilson e toda a sua equipe na José Marrocos, 408, WhatsApp da Só Fumê, 988054899. Produtos Panebom Pão Nosso, produtos de qualidade que já fazem sucesso na mesa das famílias caririenses e também massa para pastel, tasquinha, daqui a pouco Matheus Ferreira, antes tem Pedro Paulo Vieira. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto. Aqui nesse canto vai falar Pedro Paulo Vieira. Em Juazeiro do Norte, em todo canto tem Diniz Supermercados. Estou certo disso, Pedro Paulo? Tá certo. Quem acha bom é Delto. Viu? Delto tomou valor. Você não se liga, Pedro não. Paulo, você que você não é comentarista de foto, mas foi boa, não foi? Eu tô preocupado com a situação emocional do nosso colega, né? Tá muito emocionado o JF aqui, né? O pessoal que tá vendo pelo YouTube, né? Tá vendo tudo aí. Ele tá vermelho a alegria do Eu saber a JF. opinião de Anderson Luiz também daqui a pouco, viu? Pois é, Marcos, João Filho, ouvintes do Vale Esportes aqui acompanhando o bid, né? Esperando nos últimos minutos a regularização dos atletas do Verdão do Cariri, Regineudo, né? Teve o contrato rescindido com o Calcaia publicado. Verdão que amanhã, como a gente já falou, não contará com o Bruninho nem Edmário. O Bruninho provavelmente não jogue nem no fim de semana para estar 100% para a fase final do campeonato. E o Icasa em busca de mais uma vitória amanhã, 8 da noite, contra o Tiradentes, lá no Raimundão, em Calcaia, com cobertura total do Timaço da Vale FM. Tá bom, então. O jogo é às 8 da noite, né? Isso, 8 da noite. Jogo fora de casa. Tomara que o Icasa possa voltar lá da região metropolitana da capital, já com a classificação garantida para a semifinal. É a torcida de todos nós, né, PPV? Exatamente, né? E se vencer o Icasa, garante vaga na semifinal e garante a primeira colocação da Série B do Cearense. Valeu, PPV. Até amanhã na transmissão do Timaço da Vale. Claro, antes tem o nosso Vale Esportes. Cadê o Ferreiraço? Eu acho que ele tá doido pra falar. Será também. que o homem já chegou em Barbalha? Já. Que o homem é trabalhador. Matheus? Oxi. É visionário, o homem vive visionário. na pauta agora. Acorda cedo é pauta de notícia, né? Visionário. Matheus Ferreira para falar do aniversário do Guarani, o Pacatuba. Boa noite, Matheus Ferreira, o Ferreiraço. Grande abraço, Marco Valério, boa noite para você, pro querido JF. Gostei da foto, JF, ficou bem legal, viu? Grande abraço. Obrigado, excelência. Pro Delton Sá, pro Anderson, todos da equipe do Timaço da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Hoje estou para trazer as informações do Pacatuba, último colocado do Campeonato Cearense da Série B, com 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Lembrando, Marco Valério e JF, o último jogo entre Guarani e Pacatuba aconteceu no Moraizão, em Maranguape. Esse jogo foi no dia 11 de novembro de 2020, jogo válido pela Série B. O Guarani e o Leão do Mercado venceu por 1-0. Já nesse campeonato, na Série B, na última rodada, o Pacatuba perdeu para o Cariri, uma vitória do Cariri, acachapante, 5-0 para o Cariri e afundou ainda mais o Pacatuba. O Pacatuba que teve reforços nesse mês de março. A chegada do Filinto Holanda, trazendo alguns jogadores do Horizonte, ele que também veio do Horizonte, trouxe o Caio, lateral esquerdo, o Tico Baiano, atacante, e também o André Cassaco, jogador bem conhecido aqui no Campeonato Cearense, né? no futebol cearense. E também teve o Jefferson, que veio do Maracanã, e ele é zagueiro, então são um dos reforços do técnico Filinto Holanda para esse restante de campeonato. O Pacatuba tenta vencer aqui no estádio Naldão, é uma situação bem difícil, bem complicada,
e ele ainda tem chances para se recuperar aqui em Barbalha. Rapaz, o Matheus estava falando aí dos jogadores do Pacatuba, me chamou a atenção o André Cassaco, Marco. O André Cassaco, teria a idade do André Cassaco, Matheus? O Isaac ainda joga. Eu vou confirmar aqui. Deve ser 36, 38, Não, por aí. Isaac André Cassaco, eu acho que já passou dos 40 já. O Isaac tem 38 anos. André É, Cassaco o já André passou dos Cassaco- 40. Mas, João Filho, isso não é problema não. O Não, Fluminense não. acabou de ser campeão da Libertadores, com todo o merecimento, com vários jogadores ali na faixa dos 40. Sim. Um detalhe. O André a gente fez Cassaco, a 35? comparação. Aí, não falei? Não, André, não, isso não pode ser verdade. Ora, não pode. Às vezes o cara começa cedo, homem. Então tá. A gente fez a comparação, nós fizemos a comparação agora com o Isaac, e o Isaac tem feito gol, né, no Pacajus, né, fez gol agora na última partida de pênalti, fez o gol de empate lá contra o Tirol. Então, o fator idade não define jogo, o que define é se o jogador é bom ou não, né, e a gente tem que ter essa noção também. O André Cassaco pode trazer perigo hoje para o Leão. Obrigado, viu, Matheus? Vá Obrigado. de novo, JF. Obrigado, viu, Matheus? JF, não caia na pilha dessas pessoas. Não, que estão aí não. no estúdio. Sei não. Eu senti um pouquinho de bastidor aí nessa resposta. Ele tá do... Não, nada disso, nada disso. Ele já tá até gostando da esponja já, o JF. Não, na hora da foto ele chega, botou Vou já assim a tirar uma esponja pra foto aparecer. aqui. Eu vou já tirar uma foto aqui do Delton Sá, ele tá bem abraçado já com a esponja aqui no estádio Inaldão. A paixão, né? Valeu, Ferreiraço. Você volta Grande daqui abraço. a pouquinho na grande transmissão sob o comando do Delton Sá, tá certo? Grande abraço, Marco, valeu. Valeu. Será que o Delton foi comer um pastelzinho ou tá por lá na Foi cabine? nada, Delta Sá tá do lado de Matheus, não tenho a menor Por dúvida. quê? Não tenho a menor dúvida disso. Por que você falou pastel e não hambúrguer? Você lembrou de alguma coisa, algum apelido, alguma coisa do tipo? Rapaz, ele vai pra cima até do patrão, Não, rapaz. não, Esse não me menino tá lembrei, não. valente hoje, viu? Não me lembrei não, pra ser sincero, viu, amigão? Não. Esse menino tá valente hoje. Não, ele não que é isso, rapaz. Não queira disseminar a discórdia, não. Bora se despedir de Delton Sá por enquanto. Cadê ele? Tem que ter a Estou por vinheta. aqui, tô por aqui, Se não tô por tiver aqui. vinheta, Delton não fala. Não tiver? Estou por aqui. Vai ter. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Rapaz, esse café já tá me dando uma queimação. Cuidado de Não, pertinho aí, viu? A culpa não é do café dele e tal, é porque do estômago vazio, tomei café agora, rapaz, já tá dando uma queimação grande aqui. Garganta já não tá boa e com essa queimação. É o açúcar demais. É, eu também. Metabolizando no organismo. Viu? Vou descansar minha garganta, viu? Pra ver Tá se eu certo, aguento Delton Sá. Valeu. Você volta um pouquinho antes do jogo começar, Sim, escalações, comentários do Demontier Tenório, narração Sim, de senhor. Delton Sá. Ouça aqui na 99,9, também no Rádios Net, aplicativo, e no nosso canal no YouTube, que tem oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Aliás, a pizzaria e hamburgueria Oval hoje está fechada, terça-feira, né? Mas amanhã vai estar aberta com aquela promoção e para o pessoal salvar o número no celular. Diga aí, JF. É fácil demais. 988429514. É o número do WhatsApp da pizzaria Você tá Hamburgueria feliz, Oval. não tá, JF? Sim, Tá, bastante, tá feliz. bastante. Vamos embora, JF? Eu vou ficar. Eu vou pra casa. O senhor pode, eu não posso não. Eu tenho Pode que não. É eu porque tenho que Delton ficar. Sá fez questão de ser você. Tá bom? Então é engraçado que o Tibaço faz questão, mas graças a Deus de me ter em todos os jogos.